Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Eu queria trazer mais uma palavra no dia de hoje e gostaria que você compartilhasse, você se inscrevesse no meu canal, para que a palavra de Deus possa ser levada adiante àqueles que necessitam, àqueles que precisam, àqueles que estão necessitados, amém? Aqui a palavra de Deus fala em Lucas, no livro de Lucas 6, glória a Deus, aleluia Jesus, 6:20, que o Senhor ergueu os olhos para os céus e os seus discípulos e disse: Felizes são vocês, pobres, pois o reino dos céus é para vocês. Felizes são vocês que agora têm fome, porque serão fartos. Felizes são vocês que agora choram, porque serão consolados. Felizes são vocês que agora, louvado o nome santo do Senhor, estão muitos lhe odiando por amor de mim, porque vocês fazem a minha vontade. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu. Queridos, aqui o Senhor fala de muitas bem-aventuranças. Essas bem-aventuranças é algo, amados irmãos, que nós queremos e precisamos ter em nossa vida. Bem-aventurança significa boa conduta, bons ensinamentos, uma boa palavra, uma boa direção. Significa aquilo que estamos fazendo diante do Senhor e nos traz uma consequência. Bem-aventurança significa algo que é bom que estamos fazendo, não somente para nós, mas aqueles que estão à nossa volta. E isso nos traz, amados irmãos, consequências boas para a nossa vida. Recebemos de volta aquilo que semeamos. Bem-aventurança significa que somos bem-sucedidos quando nós colocamos a nossa vida à disposição do Senhor e de fazer a sua vontade. Nos negamos a nós mesmos e começamos a fazer o querer e a vontade de Deus. E a palavra de Deus diz aqui que bem-aventurados sois vós, pobres e humildes de espírito. Ou seja, amados irmãos, aqueles que não têm torpe ganância, ou seja, um desejo de destruir o outro para poder ter alguma coisa. Aquele que é simples, que é humilde, que trabalha na sua sinceridade, na sua honestidade, conquista aquilo que ele precisa, aquilo que ele necessita, mas com honestidade. E sem usurpar de ninguém, sem destruir de ninguém, significa que a pessoa, amados irmãos, é pobre de espírito, ou seja, não é aquela pessoa orgulhosa, soberba, que faz de tudo para conquistar o que ela quer. Humilde, uma pessoa sensata, uma pessoa obediente a Deus, que, amados, procura não enganar ninguém, procura, amados irmãos, andar corretamente diante do Senhor, porque este homem, esta mulher que procura fazer o bem, que procura andar corretamente, com certeza ela receberá do Senhor muito mais, amados irmãos, do que aquela que procura destruir com suas próprias mãos, aquela que procura destruir com suas próprias, amados irmãos, aleluia Jesus, com seu próprio trabalho. E a Bíblia nos fala, amados irmãos, que bem-aventuranças são, aleluia, caráter que nós temos. O que nós temos de bom nos torna bem-aventurados se aquilo que conquistamos foi bom e não precisou, amados irmãos, destruir o próximo. Bem-aventurança significa também aquele, amados irmãos, que está sofrendo, que está chorando, por algo que aconteceu, por algo que, amados irmãos, alguém fez. Ele está sofrendo porque teve uma consequência negativa. O Senhor pode trazer o consolo para a sua vida e pode trazer o alívio.
Amados irmãos, nós vemos as bem-aventuranças. A Bíblia diz que também aquele que procura a justiça, aquele que procura fazer aquilo que é reto diante de Deus, aquilo que se coloca, amados irmãos, com integridade, que é justo, que, amados irmãos, procura, aleluia, fazer, aleluia, Jesus, as coisas com justiça, com seriedade, mas, amados irmãos, não tem aquele desejo de se aproveitar dos outros, aquela pessoa que está à sua volta. Precisamos compreender, amados irmãos, que seremos bem-aventurados se o nosso coração está limpo, se o nosso coração está voltado para Deus, porque quando voltamos o nosso coração para Deus, nós procuramos aprender aquilo que é certo e aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. O Senhor sempre ensinou os seus discípulos a fazer aquilo que é correto, a fazer aquilo que não destrói, que não julga, que não ofende, que não machuca. O Senhor sempre ensinou a fazer aquilo, amados irmãos, que vai beneficiar a tua vida, mas não vai destruir a vida do outro. As bem-aventuranças são para mim, são para ti. Deus quer que a tua vida seja bem-sucedida, que tu seja bem abençoado. Deus quer que a tua vida seja próspera, sim, que tu tenha o melhor desta terra, mas, aleluia, como que nós vamos conquistar o melhor desta terra? Como que nós vamos conquistar aquilo que Deus quer para a nossa vida? Como nós vamos fazer para conquistar o melhor que Deus tem para nós? Precisamos compreender que é na sinceridade, que é na honestidade, que nós podemos conquistar o melhor desta terra, e o melhor desta terra se inicia com a paz, com a alegria que está dentro do nosso coração, porque não adianta nós ter tudo, conquistar tudo, amados irmãos, materialmente, porque o homem, hoje em dia, a mulher procura conquistar tudo materialmente. Mas, amados irmãos, a melhor conquista que nós temos que poder e tentar conquistar é a nossa paz de espírito. Porque as coisas materiais não vão nos trazer a paz. O que vão nos trazer a paz é a nossa consciência limpa, a nossa conduta limpa, o nosso arrependimento pelo aquilo que nós fizemos de errado. Se nós nos arrependermos daquilo que fizemos de errado, nós então poderemos ter uma paz de espírito que, amados irmãos, transborda em nós. Não adianta nós ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa salvação, diz a palavra de Deus. Que adianta o homem ganhar tudo, conquistar tudo, trabalhar, conquistar, mas se no seu coração ele sabe que aquilo que ele conquistou foi ilícito, aquilo que ele conquistou não foi com sinceridade, não foi, amados irmãos, aleluia, Jesus, com clareza, não foi aquilo que ele conquistou, amados irmãos, aleluia, Jesus, com honestidade, ele conquistou defraudando os outros, destruindo os outros, pisando em cima dos outros. E a Bíblia nos fala que as bem-aventuranças não são assim que se conquistam. A Bíblia fala de homens e mulheres que se colocam diante de Deus com humildade, que às vezes preferem ter um pouco, mas não preferem defraudar ninguém e destruir ninguém. E a palavra de Deus diz que é melhor nós comermos um bocado seco, mas ter na nossa casa paz, do que uma casa rica, do que uma casa, meus irmãos, linda, mas cheia de contenda e cheia de perturbações. O porquê que a Bíblia nos relata isso? Porque, amados irmãos, aleluia Jesus, o homem hoje em dia corre, se debate para buscar aquilo, amados irmãos, que vai saciar o seu ego, que vai mostrar para o outro que ele pode, que ele conquistou, que ele conseguiu, mas não importa como, às vezes que o homem consiga, que o homem conquiste. E para Deus, amados irmãos, importa sim, porque a nossa conduta,
a nossa, amados irmãos, conduta, nossas atitudes podem nos elevar a estar mais perto de Deus, ou pode nos elevar, amados irmãos, e pode nos trazer muito mais distante do Senhor. Amados, a palavra de Deus nos diz aqui nesta palavra que as bem-aventuranças, nós como servos de Deus, podemos alcançar alegria, aleluia, Jesus, constante no nosso coração quando nós procuramos andar em sinceridade com todos. Às vezes nós queremos andar em sinceridade com um, mas com o outro não, mentimos, enganamos. Às vezes nós colocamos diante de tantas pessoas com mentira, com bajulações. E a Bíblia fala que precisamos nos manter honestos para que a graça do Senhor abunde sobre nós. Precisamos nos manter com integridade, com fidelidade, para que a glória do Senhor venha impactar nossa vida e a graça do Senhor transborde sobre nós. Como um homem, uma mulher poderá ter a graça do Senhor se a sua conduta é totalmente errada, a sua conduta é totalmente fora daquilo que o Senhor fala? Como poderá um homem, uma mulher ser feliz, ter a paz de espírito, ter alegria na sua casa, se aquilo que ele tem feito, amados irmãos, bendiz somente a ele, condiz somente com aquilo que ele procura e não com aquilo que Deus quer? Os caminhos do homem parecem perfeitos aos seus olhos, mas no fim, muitas vezes são caminhos de morte. Por quê, amados irmãos? O caminho que às vezes o homem leva, ou a mulher leva para conquistar aquilo que ele quer, às vezes é um caminho de morte, é um caminho de destruição, é um caminho de perversidade, é um caminho de ofensas, é um caminho de agressões. É um caminho de falsidade, de engano. E a pessoa pensa que lá adiante ela vai ter felicidade porque aquele bem ela vai conquistar. Não sabendo ela, meus irmãos, que nada vai trazer a paz se não for uma boa conduta, se não for um bom caminho, se não for umas boas escolhas, se não for umas boas decisões, se não for uma fidelidade com Deus e com seus irmãos. A palavra de Deus diz que a fidelidade não é somente com Deus, mas é com aqueles que nos cercam, aqueles que nos amam e até mesmo com aqueles que não nos amam. Amados irmãos, aleluia Jesus, que bem eu vou ter, amados irmãos, se eu procuro somente agradar aqueles que me agradam, aqueles que me confortam, aqueles que me trazem alegria. Que galardão eu terei se eu só faço o bem para aqueles que também fazem o bem para comigo? E assim o homem hoje em dia, assim a mulher, a sua conduta é desta maneira. Eu só posso agradar aquele que me agrada, eu só posso fazer o bem para aquele que também faz por mim. Mas a palavra de Deus é inversa a essa situação e ela nos ensina que temos que fazer o bem para aquele que nos magoou. Temos que fazer o bem para aquele que um dia nos ofendeu. Temos que fazer o bem para aquele que um dia, amados irmãos, nos agrediu, quem sabe. Porque quando, amados irmãos, aleluia, fizemos o bem para essas pessoas, aí então podemos dizer que somos galardoados pelo Senhor. Temos o galardão de Deus. Temos a recompensa do Senhor. Temos a abundância de Deus, as promessas vão se cumprir em nossa vida. Temos o melhor desta terra, temos uma vida totalmente abundante, totalmente bem-sucedida. Porque, amados irmãos, aleluia Jesus, estamos fazendo para aquele que um dia nos magoou. Estamos fazendo o bem para aquele que um dia nos ofendeu, para aquele que um dia nos maltratou, para aquele que um dia se levantou com falso testemunho contra nós. E a Bíblia nos diz, amados irmãos, que é para esse que devemos fazer o bem. Como é difícil.
Primeiramente, precisamos perdoar esta pessoa, e como isto também é difícil. Mas precisamos orar a Deus e pedir e dizer: Senhor, dá-nos graça para que possamos perdoar essas pessoas que um dia nos ofenderem, meus irmãos, um dia essa pessoa se levantou, me maltratou, me ofendeu, me feriu. Preciso perdoá-la, preciso liberar perdão, preciso que o meu coração seja limpo desta mágoa, desta ofensa que esta pessoa me causou. Eu preciso sarar o meu coração desta dor, eu preciso sarar o meu coração desta dor que insiste em continuar, desta raiva que insiste em permanecer no meu coração. Eu preciso eliminar. Eu preciso ser curada pelo Espírito Santo de Deus. Esta ferida não pode permanecer, esta mágoa não pode permanecer. Porque, amados irmãos, quando eu perdoo, quando eu libero perdão, é sinal de que eu estou sendo um verdadeiro filho, uma verdadeira filha de Deus. Porque eu estou aprendendo a verdadeira palavra do Senhor, que Ele diz que devemos sim perdoar aquele que nos ofendeu. Está escrito no Aleluia Jesus, no Pai Nosso: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que um dia nos ofendeu. Mas precisamos fazer isso de todo o nosso coração, porque é muito fácil querer que os outros nos perdoem. Mas é muito difícil nós liberarmos este perdão. E a Bíblia diz que as bem-aventuranças, elas começam assim. Quando nós liberamos o perdão, quando nós esquecemos aquilo que a pessoa nos fez, a ofensa que ela nos trouxe, a mágoa que ela nos trouxe. Quando nós começamos a orar por essas pessoas e pedir misericórdias para ela, é a palavra de Deus se cumprindo, que Jesus disse nas bem-aventuranças, que devemos ter misericórdia dos outros, porque aquele dia o Senhor terá misericórdia de nós. Então, amados irmãos, a misericórdia é isto: orar por essas pessoas que nos ofenderam. Aleluia! Orar por essas pessoas que nos magoaram, que nos maltrataram. Orar para que elas sejam libertas pelo sangue do Cordeiro, para que elas tenham transformação, para que elas tenham a cura. Vamos orar neste dia, amados irmãos, porque é isso que o Senhor nos pede nesta hora. Para que liberamos perdão e oramos por estas vidas que um dia nos maltrataram, nos ofenderam, nos machucaram. Para que assim possamos ser pessoas bem-sucedidas e bem-aventuradas em nome de Jesus. Pai, neste dia oramos, nesta hora, cremos, ó Pai, que as bem-aventuranças virão sobre nós quando nós perdoamos aquele que nos ofendeu, aquele que nos machucou, aquele que nos feriu, aquele que nos maltratou, Senhor. Pai, é neste dia que nós oramos e cremos que estas pessoas, Pai, estão sendo perdoadas por nós, e oramos para que elas mudem, Pai, o seu andar, o seu falar, o seu modo de viver. Ah, Senhor, as suas atitudes sejam mudadas pelo sangue do Cordeiro. Que elas recebam de Ti, meu Deus, transformação. Que elas sejam curadas, Pai, que o mal que elas pensavam, Deus, em fazer para nós, que seja eliminado de suas vidas, Pai, e que sejam elas tocadas por Ti. E recebam a cura, recebam a libertação, recebam a graça. E nós possamos ser totalmente, Senhor, libertos desta mágoa, dessa ofensa, daquilo, Pai, que guardamos no nosso coração, que é tóxico, Senhor. Que é, meu Deus, meu Pai, que contamina, Pai amado, que possamos estar totalmente livres deste mal. Em nome de Jesus, que possamos, Pai, totalmente liberar perdão para estas vidas e diante de Ti dizer que elas estão perdoadas, para a honra e glória do nome santo do Senhor. Pai, assim nós oramos e cremos que diante de Ti estas vidas são transformadas como eu quero ser transformado pelo Teu poder. Amém. Que você possa receber esta palavra neste dia, em nome de Jesus, compartilhar esta mensagem
E também aquele que puder se inscrever, se inscreva aí no meu canal em nome de Jesus.